Olá a todos, tudo bem? Estou aqui no Microsoft Word para mostrar para vocês nessa videoaula como colocar cabeçalho e rodapé em uma página e como formatar no padrão ABNT, além de inserir figura no texto e trabalhar com recuo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um documento, ele tem 5 páginas. Estão vendo aqui embaixo? Página 1 de 5. 2.381 palavras. O idioma detectado e o idioma da correção ortográfica está português Brasil. Então aqui eu tenho 5 páginas. O primeiro detalhe que eu vejo nesse documento ele está desalinhado. A margem esquerda está alinhadinha, mas a margem direita está desalinhada. Um outro detalhe, a fonte não está no padrão ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Está na fonte calibre e está no tamanho 11. Também o tamanho está incorreto. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o texto todo. Como é que eu faço isso? Eu vou ensinar primeiro passo a passo, selecionar a linha, selecionar o parágrafo e selecionar o texto todo. Para selecionar uma linha, aqui do lado esquerdo da margem, eu tenho uma área chamada área de seleção, que é a área da margem esquerda, que é antes da régua, antes dessa parte branca. Se eu posicionar o ponteiro do mouse nessa região cinza aqui, a setinha vai ficar apontada para a direita. Isso serve para selecionar de uma maneira muito mais rápida o texto. Então, quero selecionar uma linha, eu dou um clique nela. Ele seleciona uma linha só. Selecionar é sempre usando essa setinha para a direita aqui. Tá vendo? Ele seleciona só uma linha, com um clique só. Se eu quero selecionar um parágrafo, eu venho no começo dele aqui, na região da seleção, na região da margem esquerda e dou 2 cliques. Ele seleciona o parágrafo inteiro. Se eu quero selecionar o documento inteiro, eu venho aqui do lado esquerdo e dou 3 cliques. Selecionado o documento inteiro, tá? Todinho. Então, revisando, um clique só aqui do lado esquerdo, com a setinha apontada para a direita, seleciona linha. 2 cliques do lado esquerdo, seleciona o parágrafo. 3 cliques aqui do lado esquerdo, seleciona o texto todo. Quando é uma palavra só, eu posso dar 2 cliques no meio dela, ele seleciona a palavra. Se é mais de uma palavra, eu posso clicar no começo dela, arrastar para a direita até onde eu quero, ou no final para o começo. Ok? Então vou selecionar o documento inteiro e vou colocar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos lá. A fonte Arial ou Times New Roman. Se a Times New Roman não estiver aqui, a lista daqui para baixo em ordem alfabética, eu procuro as fontes da letra T, Times New Roman. Eu vou colocar em Arial, tamanho 12. Falta aqui definir também o alinhamento. Ele está justificado? Não, ele está alinhado à esquerda. Então vou justificá-lo aqui, ó. Alinhado à esquerda e alinhado à direita. Isso é justificar. Falta agora espaçamento entre linhas. Aqui nesse botão, eu coloco 1,5, que é o padrão ABNT.
salvo situações em que a empresa pede para alterar qualquer tipo de formatação e criar um formato próprio. Ok? Mas documentos oficiais, norma da BNT, Arial, tamanho 12, ou Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5. Ele vai deixar espaço entre linhas aqui suficiente para alguém escrever aqui entre as linhas qualquer observação ou fazer a leitura de uma maneira mais rápida, sem confundir uma linha com a outra, sem embaralhar a vista, tá bom? Outra coisa, a parte de margens. A parte de margens, eu tenho como configurar aqui, layout de página, margens. Vou lá em margens personalizadas e eu vou definir, de acordo com a BNT, margem superior é 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Vou dar um OK. Já configurou aqui, a régua está certinha. 0, 1, 2, 3 esquerda e aqui 16, 17, 18. Então aqui eu tenho 3 de direita. 2 de direita, perdão. Bom, formatado o meu documento. Agora eu tenho que definir uma coisa. O parágrafo. Lembra que na época nas primeiras séries lá, o professor mandava para colocar assim, 2 dedinhos, parágrafo. O parágrafo sempre iniciava recuado. Como é que eu mexo nisto? Tanto aqui em layout de página, eu tenho essa opção de parágrafo, e eu tenho essa setinha aqui. Abre esse quadro. Quanto na página inicial, eu também tenho o grupo parágrafo e eu tenho essa setinha aqui. Nessa parte, para eu definir aquele recuo de parágrafo, ou seja, recuo de primeira linha, eu vou aqui, ó, no grupo recuo e na opção especial. Coloca aqui especial, primeira linha. Quanto ele vai recuar de primeira linha em relação à margem? Aqui está 1,25. O padrão da BNT é 1. Vocês vão perceber que todos os inícios de parágrafo ele vai ter esse recuo. Então, recuo de parágrafo, recuo de primeira linha é aqui, ó, em especial. Vou dar um OK. Inclusive o título, que depois eu vou ter que tirar esse recuo. Ó, todos eles estão com esse recuo de 1 centímetro aqui, ó. Ok? Então eu venho aqui sempre no grupo parágrafo, nessa setinha aqui, especial de primeira linha, 1 centímetro. Tem empresas que pedem um pouco mais, 1,25, 1,5, mas o padrão é 1. E aqui, essa primeira linha aqui, eu vou tirar esse recuo. Eu posso tirar aqui, ó, que eu tenho essa setinha para baixo na régua. Isso aqui é a marcação de recuo de primeira linha. Eu vou voltar para a posição 0. Ok? Tirei o recuo do título. Uma outra forma de eu colocar recuo de primeira linha, ó, fiz tudo com Ctrl Z, tá? De tirar colocar recuo de primeira linha é usar a régua aqui também. Essa setinha aqui para baixo, do lado esquerdo, recuo de primeira linha. É a mesma coisa que eu ir aqui em parágrafo e colocar especial. Essa setinha aqui para baixo, eu vou arrastar até 1.
Aqui ele vai pulando de 0,25 a 0,25, então daqui para cá 0,25, meio, 0,75, 1. Recuou também. É como se eu estivesse usando aqui também, tá? Inclusive ele já fixou aqui, primeira linha 1 centímetro. E esse aqui, ó, que é o meu título, eu vou voltar aqui o recuo de primeira linha para a posição 0. Feito. Tudo bem? Vou formatar esse título, seleciono, vou negritar, centralizar e aqui eu coloco uma bordinha externa, que é a borda em volta do texto. Tá aqui. O texto está formatado. Se eu quiser, por exemplo, no meio desse documento, pegar o parágrafo 2, então aqui é o primeiro parágrafo todo, certo? O parágrafo inicia sempre depois de um ponto final. E aqui, ó, parágrafo 2. Se eu quiser pegar esse parágrafo 2 e colocar um recuo aqui do lado direito, de vez do texto terminar de acordo com a margem, ele vai recuar para dentro. Eu tenho duas formas. Eu posso vir aqui na régua, tem esse tracinho, essa setinha para cima, recua à direita. Ele só vai recuar o que está selecionado, então só vai selecionar, recuar o parágrafo 2. Venho aqui, vai aparecer escrito no balãozinho recua à direita, clico e arrasto. Recuei 1 centímetro, recuei 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Recuei muito? Está selecionado? Venho aqui nessa setinha. Vou voltar para cá. Olha lá. Enquanto ele está selecionado, ele está fazendo mudança onde está selecionado. Vou voltar para a posição que estava. Então, pela régua também eu consigo mexer. Aqui eu recuo à direita. E em parágrafo também. Na parte de parágrafo, aqui eu tenho recuo esquerda, recuo direita. Eu estou mexendo em recuo à direita. Então aqui eu coloco, vai, quanto eu quero recuar? 6 centímetros. Vou dar OK. É a mesma coisa que ter arrastado essa marcação de recuo à direita aqui da régua. Tá bom? A gente vai continuar agora para inserir uma figura aqui e depois colocar cabeçalho e rodapé. Para vocês aprenderem a colocar cabeçalho e rodapé. Então aqui eu fiz um recuo de margem direita e aqui eu vou colocar uma figura. Eu posso inserir uma imagem do computador que eu tenha baixado na internet, um clipart, que são desenhos prontos, ou inserir uma forma geométrica se quiser. Eu vou inserir aqui uma imagem de clipart. Tá vendo que ele insere e afasta o texto? Quando eu insiro uma imagem, eu tenho que alinhá-la de acordo com o texto. Eu clico nela, fica selecionado, e aqui em formatar, eu vou em posição. Em posição, eu tenho várias posições para essa imagem. Várias. Eu utilizo normalmente essa que é mais fácil, posição da parte intermediária central. Aí eu pego essa figura e arrasto ela.
pelo meio dela até a posição que eu quero. Um detalhe: a figura não pode ultrapassar a margem, tá? Senão na hora que for imprimir vai comer o pedaço do desenho. Essas bolinhas aqui são para eu aumentar a largura e a altura ao mesmo tempo. Os quadradinhos é para aumentar só largura ou altura separadamente. Aqui eu tenho essa bolinha verde que serve para rodar a figura. Ok? Então sempre tem que lembrar que não pode ultrapassar a margem. No formatar também eu tenho como chegar e mexer com as cores dessa figura. Ela tem que estar selecionada. Eu tenho aqui a parte de cor. Preto e branco. Com contrastes. Ok? A parte de correções é a parte de brilho, contraste, iluminação. Se fosse outro tipo de figura, eu teria efeitos artísticos, onde eu tenho sombra, espelhamento, ok? Então a figura está aqui. Se eu arrastar ela para cá, ele empurra o texto para cá. Se eu diminuir essa figura e arrastar ela para cá, o texto contorna ela. Eu posso fazer isso aqui, por exemplo. O texto vai ficar em volta dela. E aqui eu também tenho a parte de bordas da imagem. Eu quero colocar uma borda, posso? Pode. Uma borda preta, aí eu escolho a cor. Aqui eu escolho também a espessura da borda. E aqui também escolho os traços da borda. Fora isso, efeito de imagem. Ó, sombra. Reflexo. Brilho. Bordas suaves. Vou deixar esse brilho aqui. Ó, o meu texto ele está dando aqui 7 páginas, de acordo com o que está aqui. E agora eu vou ensinar vocês a colocar cabeçalho e rodapé. Então agora a gente vai mexer com a parte de cabeçalho e rodapé. Ó, meu documento ele deu 7 páginas. O cabeçalho então ele vai ficar nessa região aqui da margem superior. E o rodapé vai ficar nessa parte aqui inferior, que é a margem na parte de baixo da folha, tá? Para colocar cabeçalho em rodapé, eu vou em inserir, cabeçalho. Aqui eu tenho alguns modelos de cabeçalho. Cabeçalho com texto simples, cabeçalho com 3 colunas, cabeçalho com borda,
animado para páginas ímpares, animado para página par. Aqui eu tenho outros modelos mais elaborados. Aqui eu tenho cabeçalho alinhado à direita com 3 linhas. Com esse tipo de formatação, a fonte maior, a média é menor. Aqui eu tenho cabeçalho alinhado à esquerda, centralizado e por aí vai. Tem até com figuras e com esses detalhes em texto. Ok? Aqui eu vou definir que eu quero este cabeçalho aqui, ó. Ou melhor, eu vou querer este cabeçalho aqui, ó. Texto número 1. Aqui eu vou colocar tese geral. Texto número 2. Laboratório 1. Tese número 3. Aqui agora, texto número 3. A terceira coluna eu vou colocar ano 2023. Esse cabeçalho eu posso selecionar, posso formatá-lo da maneira que eu quiser. Podem ver que aqui é a página 1, aqui já é outra página, o cabeçalho se repete. E aqui eu vou colocar esta bordinha aqui. Vou aumentar um pouquinho esta fonte. Ó. Em todas as páginas é o mesmo cabeçalho. Vale destacar que eu ainda não ensinei como é que eu coloco cabeçalhos a partir de um determinado número de página. Ou seja, vamos supor que eu vou fazer um trabalho acadêmico ou até um trabalho numa empresa, onde eu tenho a capa, onde eu tenho o índice e depois na página 3 ou na página 4 que começa meus textos. Então, na página 1 eu não vou ter cabeçalho. Na página 2, que é o índice, eu não vou ter cabeçalho. Se o índice for até a página 3, eu também não vou ter cabeçalho na página 3. Eu vou ter cabeçalho a partir da página 4. Então isso vai ser para uma outra aula. Como é que eu coloco o cabeçalho a partir de uma determinada página. E não em todas as páginas, que é o padrão dele. Ok? Então o cabeçalho está colocado aqui. Rodapé. Aqui na parte de baixo. Inserir. Rodapé. Eu vou pegar este aqui, ó, que vem o texto e que vem a página. Quando eu escolho esse tipo de rodapé, eu coloco meu texto aqui. Vamos colocar aqui Doutor Arnaldo Coimbra Neto, CRM 111 122, exemplo. Aí, se eu der o Enter, eu continuo aqui. arnaldo.coimbra.neto@gmail.com, exemplo. Aí vem telefone ou telefones, né?
Centralizei. Esse daqui eu vou dar empurradinha com tabulação. Agora, páginas, tá vendo? Está escrito página 3, aqui já está a página 4. Eu escolhi um modelo onde ele já numera as páginas para mim. 5, 6, 7. Por que essa está assim? Porque provavelmente daqui para baixo, do especificar para baixo, tem linhas em branco. Então eu vou clicar depois no especificar. Vamos descer lá para a última coisa digitada. E vou dando delete. Olha lá. Sumiu a página 8. Acabou o texto aqui. Então esse é um tipo de rodapé, tá vendo? Página 1, página 2, página 3, página 4. Também tem a parte mais avançada do rodapé, que eu determino a partir de que página que ele vai começar a numerar. Eu não quero cabeçalho e rodapé na página 1, 2 e 3. Ok. Aí vai ficar para uma outra aula. Certo? Não gostei desse rodapé. Inserir, rodapé. Eu só vou inserir o número da página. Onde que eu vou inserir o número da página? No início da página? Não. Vai ser sempre no fim da página. Que posição? Esquerda, centralizado, direita, formatos. Vou colocar esse formato aqui, ó. Aqui, ó. 5, 6, 7 e assim por diante. Em vez de eu inserir rodapé, eu posso inserir só o número da página. Ok? Posso inserir o número da página nas margens, aqui na lateral. E eu que defino. Aqui ele está tentando carregar ainda. Ok? Eu posso formatar o número das páginas. De vez de ser números decimais, eu posso colocar letras. Eu posso colocar algarismo romano. E aqui também eu posso definir, ó. Vamos lá. Que a numeração vai iniciar em X página. Eu quero iniciar na página 1. Não, eu quero iniciar na página 3. E assim por diante. Vai iniciar na página 1, por enquanto. Então é isso. Está aqui. Cabeçalho e rodapé e formatação sistema BNT. Tá ok? Missão dada, missão cumprida. Abraço a todos.